mensagem mesmo, eu escrevo a mensagem, eu pesquiso, eu estudo. Isso faz parte da minha forma de lidar com a palavra de Deus. Eu tenho muito temor para não manipular a palavra de Deus, para não pregar a palavra de Deus para favorecer a forma de eu pensar. Eu sempre procuro pregar a palavra de Deus de acordo com o que ela é, aplicando sempre da maneira correta, para que o nome do Senhor seja glorificado e os irmãos não venham a crer naquilo que a Bíblia não fala. O pregador ele tem a responsabilidade de transmitir o pensamento correto da palavra de Deus de maneira fiel. Espero poder fazer isso hoje e espero que Deus seja glorificado na vida dos irmãos. Amém. Não vou fugir do tema, o tema é este: onde está o seu Deus? Porém, meus irmãos, eu quero na leitura introdutória, eu quero convidar os irmãos para abrir o livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso do 12 em diante. Esta passagem bíblica, meus irmãos, nada mais é do que uma das respostas que Deus dá para as perguntas feitas no Salmo 42. Aqui está uma das respostas. Acredita-se que foi o rei Davi que escreveu o Salmo 42. Pois bem, o rei Davi, ele foi antes de Isaías. Então, ele faz aqui muitas perguntas, né? E o profeta Isaías, inspirado por Deus, profetizando ao povo, aos seus ouvintes, ele diz aqui palavras que respondem muitas das perguntas do Salmo 42. Isaías capítulo 40, a partir do verso 12, nos diz assim a palavra de Deus: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Verso 16: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas muito bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Amém? Podeis nos assentar? Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, que aqui agora terminamos de ler, fala sobre a grandeza de Deus, sobre as maravilhas de Deus.
sobre a soberania de Deus e o quanto Ele é grande, o quanto Ele é dominador sobre tudo aquilo que Ele criou. Deus não somente criou, como Ele sustenta toda a sua criação, desde o princípio até o fim. Tudo que acontece em toda a criação de Deus está sob o controle de Deus. O nosso irmão presbítero Orlando aqui falou: nada foge ao seu controle. E é com base no controle de Deus, irmãos, que eu quero trazer essa reflexão para os irmãos nessa noite de hoje. Amém. Exatamente para mostrar aos irmãos que Deus de fato está no controle, e que Ele não somente está no controle, como tudo que acontece faz parte da vontade de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos descansar mais o nosso coração, porque nós passamos a entender que nada está no nosso controle. Nem quando pensamos que estamos no controle de uma situação, ela de fato está no nosso controle. Na maioria das vezes nós nos enganamos, irmãos, porque tudo está nas mãos de Deus, e Ele controla todas as coisas. Mas para não fugir do tema, pastor, que está registrado no Salmo 42, eu quero, em rápidas palavras, eu fiz um resumo aqui sobre cada verso do Salmo 42, eu quero ler aos irmãos, para que os irmãos entendam bem, biblicamente, o que nós estamos tratando aqui. O momento que o salmista estava passando no Salmo 42 era um momento de grande aflição e afronta. Ele não somente estava sofrendo internamente, não somente estava triste, desgostoso com a situação, como também, irmãos, ele estava sendo afrontado por seus inimigos. E a tristeza já é terrível, não é verdade? Quando passamos por uma luta muito grande, é muito ruim. Agora imagina você estar passando por uma grande tristeza, por uma decepção, um desgosto na sua vida, e ainda vem aquelas pessoas, ou as circunstâncias para afrontar você, para dizer que você não é capaz, para dizer que você não vai conseguir, e pior, como se não bastasse tocar em você, vem dizer aonde é que está o seu Deus. E é exatamente com base nisso que eu quero aqui ler aos irmãos um resumo básico que eu fiz aqui só no Salmo 42, veja bem, o verso 1 do Salmo 42, expressa o ardente desejo do salmista e o profundo anseio por Deus. O verso 2, o salmista demonstra sua necessidade por Deus e seu anseio em estar diante do Eterno. Ao mesmo tempo que ele expressa o desejo, ele também demonstra a necessidade. Além de ele estar ansioso, ele também está com muita necessidade de estar diante do Senhor. O verso 3, já segundo o que eu entendi, o salmista lamenta a sua constante aflição. Veja bem, o salmista não estava, irmãos, passando por uma aflição, simplesmente. Não, ele estava numa constante aflição. Era intensa a aflição do salmista. Por isso o verso 3, ele lamenta a sua constante aflição. É como se ele não fosse nunca sair daquela situação, meu Deus do céu. Então, ele se angustia e questiona, ele se angustia quando questionam sua fé, pois a afronta que ele está passando naquele momento é terrível. O verso 4, o salmista se lembra, por um momento ele se lembra dos momentos de alegria e paz que ele teve na presença do Senhor. O verso 5, o salmista pergunta a si mesmo, qual o motivo do seu sofrimento? O motivo pelo qual se sente abatido? E ele se consola na esperança da salvação. Às vezes nós esperamos consolo das pessoas, não é verdade? Na maioria das vezes, estamos passando por uma dificuldade e pensamos, poxa, Deus não vai levantar ninguém para falar comigo? Poxa, Deus não vai falar comigo? O que está acontecendo? Quando ninguém falar com você, e quando Deus não falar com você, você mesmo pode falar com você. Você mesmo pode se animar. Você mesmo pode dizer para você mesmo, minha alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois Ele é a tua salvação. Ele vai te salvar, Ele vai tirar dessa situação. O verso 6, irmãos, o salmista confessa a Deus a sua profunda angústia, e diante de sua desolação, diante do seu momento de trevas, diante do caos que ele se encontra, ele lembra de Deus nos momentos da sua caminhada. Então, um momento pode não ser muito bom, a situação pode não ser boa, mas você tem um histórico com Deus. Você tem um tempo que você passou de glórias e de milagres que Deus fez na tua vida. Por que nós não lembramos desses momentos na hora de dificuldade? Só lembramos da situação.
Mas o salmista aqui nos mostra que nos momentos de angústia devemos lembrar das maravilhas que Deus nos fez lá no passado. E se Ele fez no passado, Ele vai fazer aqui agora também. Ele vai nos ajudar, porque nós somos fracos. A gente não aguenta. Se não for Ele, Senhor, misericórdia. Por isso, irmãos, devemos estar preparados, com a nossa mente sempre amadurecida e entendendo que tudo passa. E que certamente o Senhor fará um milagre. Mas devemos nos lembrar também das maravilhas que Ele um dia fez em nossas vidas. Que foram muitas, não é verdade? O verso 7, irmãos, o salmista não consegue enxergar uma saída. Ele lamenta profundamente a sua calamidade. Veja bem, no momento ele estava se lembrando das maravilhas que Deus fez no passado. Agora ele não consegue entender a situação. É como se tudo tivesse sido escuro naquele momento. Ele não enxerga a saída. A sua tristeza é tão profunda. O seu momento de trevas é tão grande que ele não enxerga a solução para o seu problema. Porém, mesmo não enxergando aos olhos uma solução, ele reconhece que a situação que ele está vem de Deus. Que a situação que ele está sob o controle de Deus. Porque Deus não está conosco só nas horas de maravilha. Na hora da prova e da luta, Deus está também. Deus está do mesmo jeito, no momento bom e no momento ruim. No momento que colhemos os frutos e nos deliciamos na alegria de servir a Deus, e nos momentos de desgosto, onde nossa alma está tão amarga que nós não sentimos prazer nem mesmo em estar na presença de Deus. Isso acontece, porque a vida é assim. Sofremos situações, somos seres humanos. Mas o salmista nos ensina, irmãos, que nesses momentos, o que nós devemos fazer? Reconhecer que o Senhor está controlando. Aleluia. Ele está controlando, Ele está no controle ali. E esse momento vai passar. O verso 8, há uma grande esperança. A esperança volta para o coração do salmista. Eu imagino que o salmista, irmãos, ele escreveu este salmo por partes, sabe? A cada momento que ele passava, ele escrevia um pedaço do salmo. Ele passava uma situação, porque você percebe na leitura, pastor, que há altos e baixos na atitude dele. É como se o emocional dele tivesse um momento de tristeza, onde ele não consegue chegar à saída, e na outra hora ele já está cheio de esperança de novo, confiando que Deus vai fazer. E no verso 8 ele demonstra isso. Há uma grande esperança na misericórdia de Deus. Haverá louvor nos momentos de trevas e comunhão com Deus, através das orações. O verso 9, irmãos, o salmista recorre a Deus, reconhecendo que Deus é sua fortaleza. Aleluia. E lamenta se sentir sozinho. Ele lamenta estar sozinho. É como se o salmista estivesse rodeado de pessoas, mas se sentindo sozinho. Isso acontece muito com muitas pessoas no mundo e também com nós, servos do Senhor. Nos momentos de dificuldade, tem situação que nem o pai e a mãe conseguem ajudar. Nem a esposa, nem os filhos conseguem preencher aquele vazio. Se não for o Senhor, meus irmãos. Se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Porque é o nosso momento ali. E Deus faz isso exatamente para ver se nós vamos recorrer para outro socorro ou se Ele será o nosso socorro. Isso, na maioria das vezes, depende muito das atitudes que nós tomamos diante das tribulações. O salmista, nesse momento que ele se sente sozinho, ele expressa profundo desgosto por causa da opressão que sofre. Porque ele está sozinho e ao mesmo tempo sendo oprimido pelo seu inimigo. E isso acontece muito conosco. O verso 10, o salmista sente que não há mais solução. Se sente morto por causa da opressão que sofre por parte dos seus inimigos, pois os mesmos questionam a providência de Deus. Eles questionam o fato de Deus não estar agindo no momento que o salmista está precisando. Às vezes vai acontecer conosco, se não já aconteceu, de estarmos em uma situação de dificuldade, e as pessoas que estão de fora questionam o fato de Deus não estar agindo naquele momento. Mas Deus não precisa mostrar nada para ninguém, para mostrar que Ele está agindo. Deus não precisa da nossa aprovação, para que Ele mostrar como que Ele está agindo. Ele age da maneira dEle, e muitas vezes de forma oculta, nos pequenos detalhes. Às vezes você pensa, poxa, Deus vai fazer, eu preciso de um grande milagre na minha vida. Deus só precisa fazer assim, irmãos. Para o milagre acontecer. É milagre demais para nós e para Deus é um negocinho de nada. De nada. Mas nós estamos o quê? Toda vez exasperados, né? Querendo que Deus nos surpreenda. Poxa, se as coisas simples de Deus não te surpreender, o que vai surpreender?
Se nós não começarmos pelo pequenininho, pela coisa básica, por que vai esperar o grande? Vamos começar pelo Calvário, por exemplo? O Calvário lá, a cruz, com Cristo lá no centro daquela cruz, meus irmãos, a maior demonstração de amor, e aquilo é o prêmio da nossa redenção. E muitas pessoas, quando a gente vai pregar sobre a cruz, né, pastor? As pessoas não sentem nada, elas sentem quando vem alguém aqui e fala: você vai receber a tua vitória, tu vai receber a glória e tal. Mas e o Calvário, irmãos? E a mensagem da salvação, a mensagem da cruz? Quer ser surpreendido? A mensagem da cruz, ela tem que ser suficiente. Mas amém, não estamos aqui para falar dessa questão. O que eu quero dizer é que um pouco de Deus, ele já é muito para nós. E às vezes as pessoas não enxergam isso, nós também não enxergamos. O verso 11, para finalizar, novamente o salmista pergunta a si mesmo sobre o motivo de sua tristeza. Mas ele se encoraja na esperança de que irá louvar a Deus. E finaliza declarando que Deus irá salvá-lo daquela situação. Então, no final do verso 11, o salmista, ele novamente pergunta para ele mesmo: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que você ainda está triste? Por que você ainda não se levantou? Espere em Deus. Ele é a salvação da tua face. Eu entendo que quando a Bíblia fala sobre salvação da tua face, a nossa face, irmãos, é a nossa honra. É como se Deus falasse assim: eu não somente vou te salvar, meu servo, como eu vou te honrar diante dos seus opressores. Eu vou te honrar diante daqueles que estão te humilhando, que estão te oprimindo. Então a salvação da sua face é como se Deus fosse erguer a cabeça do salmista e colocá-lo em um lugar de honra. E no final ele diz: ele é o seu Deus. Ele espera em Deus, pois ele é a salvação da sua face e o seu Deus. O nosso Deus é o nosso Redentor. É aquele que nos guarda, que nos protege. É o nosso refúgio, irmãos, é o nosso socorro. E aqui o salmista quer mostrar exatamente isso para a sua própria alma. Minha alma, você tem salvação, você tem solução. O seu Deus está com você. Vocês estão te perguntando onde está o seu Deus? Ele está exatamente aí com você. E Ele não vai te desamparar. Ele está ao seu lado. Mas aqui, meus irmãos, falando um pouco sobre o Salmo 42, alguns estudiosos dizem que nessa ocasião era Davi quem estava passando por uma situação de dificuldade. Alguns estudiosos dizem que Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Já outros estudiosos dizem que Davi estava sendo perseguido por Absalão. E muitos dizem que Davi foi o escritor do Salmo. Porém, o Salmo não fala a situação que estava passando. E aí eu quero trazer aos irmãos uma reflexão sobre a humildade que nós devemos ter quando vamos ler a palavra de Deus. E não colocar na palavra de Deus o que não está escrito. Porque muitos afirmam: estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo. Quando na verdade nós deveríamos falar que algumas pessoas acreditam que foi daquela forma. O Salmo 42 não fala quem estava perseguindo Davi. E o Salmo 42 não fala que Davi era o seu escritor, necessariamente, diretamente. Porém, nós acreditamos que Davi estava ali, escrevendo o Salmo, e de certa forma, ele estava sofrendo uma grande aflição, uma grande dificuldade. A sua fé estava em prova, a sua situação estava caótica, não havia solução. De fato, não somente os opressores de Davi perguntavam para ele: aonde está o seu Deus? Como eu acredito, que ele mesmo perguntava para ele: Senhor, aonde tu estás? Por que te esqueceste de mim? Por que eu estou sofrendo a opressão do inimigo? Por que o meu inimigo constantemente me afronta e diz palavras pesadas sobre mim, me questionando se o Senhor está aqui? E eu não sei o que responder. Porque veja bem, irmãos, veja bem, os inimigos questionavam aqui o salmista, dizendo: onde está o seu Deus? Mas eu não vejo aqui o salmista respondendo nada para os seus inimigos. Eu acredito que ele tenha ficado sem resposta, pastor. Eu acredito que ele não tenha conseguido, naquele momento de opressão, dar uma resposta à altura daquela pergunta. Então o que ele faz? Ele responde para ele mesmo: minha alma, estão perguntando aonde está o seu Deus. Mas espere em Deus. Ele é a salvação da tua face.
Espere em Deus. Ele é a salvação da tua face, e o teu Deus, Ele vai te salvar. Você ainda vai louvá-lo, você ainda vai exaltá-lo, porque Ele é a tua salvação. Então, às vezes, irmãos, você não precisa responder o teu opressor. Às vezes você não precisa falar para o diabo que ele não presta. É só você ficar em silêncio e confiar no teu Deus. Você não precisa fazer muita coisa, porque você não tem poder em você mesmo. O seu poder emana de Deus. Se você tem poder, é por Deus, não é por você. Então você não consegue vencer o inimigo se não for na força de Deus, no poder de Deus. E nós precisamos entender isso. Porque senão, irmão, eu vou ficar naquela guerra travada com o diabo, chicoteando o diabo e tudo mais, e achando que está pisando na cabeça do diabo. E na verdade o diabo está zombando de nós. Porque nós agimos sem sabedoria. Nós agimos sem entender o momento. Que esta guerra, irmãos, nunca foi nossa. Ela nunca foi nossa. Ela sempre foi de Deus. E às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Não, Senhor, deixa comigo, que eu tenho o Espírito Santo aqui, eu tenho poder na minha mão, eu vou levantar a mão, o diabo vai sair correndo. Quando na verdade, irmãos, às vezes essa postura do salmista, irmãos, de dizer para si mesmo, fica quietinho, espera no Senhor, você ainda irá louvá-lo, porque Ele é a tua salvação. Ele é a tua salvação. Ele vai honrar a tua face diante dos seus opressores. Quando nós entendemos isso, eu acredito que tudo fica um pouco mais simples. E Deus começa a trabalhar, principalmente dentro do nosso coração, amadurecendo a nossa fé, nos fazendo crescer no entendimento, nos fazendo administrar a provação. Porque a coisa mais difícil, presbítero Orlando, é o quê? Administrar a provação. Não, a gente não consegue, pastor. A luta vem, está esmagando a gente. Daqui a pouco a gente começa a gritar, começa a dar uma esperneada, porque está doendo, está sofrendo. Mas o salmista aqui nos mostra uma aula perfeita de administração, não de empresas, mas de provação. Porque ele administra a prova. Eu vejo o salmista aqui numa amargura muito grande, num desgosto muito grande. Quando ele fala sobre nojo, enojar, por que eu ando, Senhor, o tempo todo enojado? Ele está querendo dizer de desgosto profundo da alma. É como se o salmista estivesse andando constantemente num profundo desgosto da sua alma, sem entender por que ele está passando por aquela situação. Mas nós entendemos, irmãos, que Deus tem a sua forma de agir. E isso acontece conosco o tempo todo, irmãos. Nas provinhas pequenas, nas provas grandes. Às vezes é uma prova grande, que nós consideramos grande, mas é uma provinha pequena. Porque, como eu disse aos irmãos, esta guerra nunca foi nossa. Esta guerra sempre foi do Senhor. O tema da nossa campanha é: onde está o seu Deus? Né? Irmãos, partindo do princípio bíblico de que tudo, absolutamente tudo está sob o controle de Deus, nós podemos responder a esta pergunta de forma bíblica. E de várias maneiras, entre as quais podemos dizer que Deus é onipresente. Então, meus irmãos, uma grande resposta, e também pequenininha, não precisa falar muita coisa: onde está o seu Deus? Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Eu não sou onipresente. Não sou. Os irmãos também não. Às vezes pela internet conseguimos fazer videoconferência, né? Ou falar com a pessoa do outro lado do mundo. Mas isso não quer dizer que nós estamos lá. Estamos aqui, a pessoa está lá. E estamos conversando. Somente Deus é onipresente. Aleluia. A onipresença é um atributo exclusivo de Deus, irmãos, que dá a Ele o poder de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo. Eu digo todos os lugares mesmo. Em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os mundos. Ele está em todo o passado. Ele está no presente. Ele está e estará no futuro. Deus está agora, daqui 1000 anos. E Ele estará também, quando chegar lá. Isso é muito fora da nossa mentalidade. A nossa mente é muito fraca para entender isso, irmãos. Ele está em todos os lugares do passado. Ele está em todos os lugares do futuro. Ele está em todos os lugares agora.
Não existe lugar criado, não existe lugar que exista, que Deus não esteja lá. E entre os lugares que Deus está, cede alguns lugares ou algumas circunstâncias onde Deus está. Ele está. Ele não está passivamente, Ele está lá. Porque antigamente eu até tinha essa figura de linguagem que eu usava assim, falava assim, Deus está no inferno passivamente. Deus está passivamente no inferno. Deus está no inferno. Ele está lá. Ele está lá. E Ele está no céu. E Ele está na morte. Ele está lá no Japão agora. Ele está lá em Marte. Ele está lá em Saturno. E Ele está dentro do coração do crente também. Não é passivamente não. Ele está. Ele está lá igual eu estou aqui agora. Os irmãos estão me vendo aqui agora? Deus está em todos os lugares dessa mesma forma. Presente. É por isso que Ele domina. É por isso que Ele controla. É por isso que nada foge do controle dEle. Porque Ele está lá. Ele está presente, irmãos. E isso demonstra o quanto a nossa sabedoria e a forma de nós pensarmos sobre Deus é tão fraca e insignificante, irmãos. E eu digo isso me colocando em primeiro lugar. Às vezes, a dúvida. Às vezes, aquele sentimento, será que vai ser, Senhor? Será que o Senhor vai fazer, Senhor? Será que o Senhor está? Deus está. Se existe uma resposta hoje, para onde está o seu Deus? A resposta é, Deus está. Pensa no lugar que Deus está. Deus está lá. Pensa em outro lugar. Deus está lá também. Que coisa, né? Deus está. Deus está ali no banheiro, Deus está ali em cima. Deus está lá na sua casa, cuidando da sua família. Às vezes você pensa que não, mas Ele está lá. Às vezes lá o negócio não está bom, não importa, Deus está lá. E se não está bom agora, pode estar bom amanhã, porque está no controle dEle. Ele controla, Ele domina, irmãos. E isso para nós é motivo de glória, de regozijo, porque Ele está presente. Onde está o teu Deus? Aonde é que está o teu Deus? Ele está em todos os lugares. Um dos lugares, meus irmãos, que nós podemos falar que Deus está, lembra bem, o que eu li aqui, sobre aonde Deus está. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Deus é eterno, em todas as dimensões que os irmãos podem imaginar. Deus não é só eterno porque Ele vive para todo sempre. Deus é eterno em tudo. Em tudo Deus é eterno, irmãos. Deus é eterno na sua onipresença também. De sorte que Deus vive um eterno presente. Meu Deus, agora complicou tudo. Exatamente, Deus vive no eterno presente. Sabe amanhã? Amanhã é quinta-feira, não é? Sabe aquele negócio que você pretende fazer amanhã? Fazer alguma coisa na tua vida? Já fica tranquilo porque Deus vai estar lá. Se amanhã nós não estivermos vivos, se amanhã estivermos mortos, fica tranquilo que Deus vai estar com você também. Morto ou vivo, Deus está com você. E isso nós precisamos entender, irmãos, para nós não sermos ignorantes quanto a soberania de Deus e o quanto Ele é poderoso, irmãos, para fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos. Muito além, irmãos. E isso é glorioso. E um dos lugares que Deus está lá em Jó, capítulo 38. Eu não vou ler não, irmãos. Eu vou só pincelar para nós ganharmos tempo por causa do horário. Mas em Jó, capítulo 38, verso 4, Jó questiona Deus. Porque Deus questiona Jó, aliás. Exatamente porque Jó havia passado por uma prova muito grande. Semelhante à do salmista, se não pior. Eu posso dizer que Jó estava passando por uma situação bem pior que a do salmista. E Jó lamenta, seus amigos o afrontam. As pessoas que ele esperava uma palavra de fé, dizem para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ele perde coisas, porque na vida nós perdemos muitas coisas, irmãos. Perdemos muito, e perdemos muito mesmo. Por isso que é melhor perder tendo Cristo como prêmio, do que ganhar o mundo todo tendo o juízo de Deus como prêmio. É muito maravilhoso, mas só que interessante, o que a palavra de Deus fala aqui, no livro de Jó, que Deus diz assim para Jó: Jó,
Ei, Jó, aonde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu imagino Jó batendo a boca diante do Senhor, dizendo: Senhor, sem resposta, irmão. Não tem resposta. Você não precisa ter resposta para tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar em Deus. Quando você não tiver todas as respostas, e você perder numa disputa de quem está certo, quem está errado e tal, fica tranquilo. Você não precisa estar certo em tudo. Você não precisa ganhar em tudo. Você só precisa confiar em Deus. Porque esta guerra nunca foi sua. Nunca foi sua. Então aqui, Deus indaga Jó. E aí, Jó, onde você estava quando eu fazia aquilo? Sabe por que Deus pergunta isso, irmãos? Porque Deus estava lá. Estava lá lançando os fundamentos da terra. Por isso que nós não devemos questionar Deus sobre os seus planos e projetos. Não questionar é natural, mas eu digo questionar de forma a duvidar do poder de Deus. Porque é natural que questionemos a Deus. Senhor, qual que é o propósito dessa prova? Ou por que eu estou passando por isso? Faz parte, irmão. Você não está blasfemando por perguntar a Deus por que está sofrendo. Agora, quando a pergunta é em afronta a Deus, em dúvida ao poder de Deus, aí já se torna uma blasfêmia. Já é uma blasfêmia, já não é nem uma pergunta somente, já está duvidando de Deus. Então aqui, Deus quer mostrar para Jó que Jó só entende o momento. Ele só consegue entender o que ele está passando ali naquela hora. E que Deus iria mostrar para ele muito mais, muito além. E exatamente Deus faz essa pergunta porque Jó tinha resposta para tudo, né? Teve um momento lá que Jó começou a responder: não, por que eu faço isso? Por que eu estou passando por isso e tal? Aí Deus fala: então eu vou te fazer uma pergunta que você não vai ter resposta. Onde estavas tu? Onde estavas tu? Quando eu estava lá. Então, irmãos, cabe a nós refletir sobre essa palavra e entender que Deus tem poder para fazer as coisas da maneira como Ele quer. Às vezes a gente não vai entender. A gente não precisa entender tudo. Às vezes a gente quer ser super-homem demais, né, pastor? Quer ter muita fé, ou quer fazer muita coisa. Quando, na verdade, a nossa confiança em Deus é a base de tudo que nós precisamos para executar. E para que Deus execute também a sua providência. Nós vemos isso na vida de Abraão. Confie no Senhor. Confie somente no Senhor. Faça a sua parte, sim. Mas eu quero te falar uma verdade, tá? A sua parte é insignificante, viu? A sua parte é necessária. Olha uma palavra de sabedoria. A sua parte é necessária e indispensável. Você tem que fazer. Mas ela é insignificante. Deus não vai precisar dela na hora de fazer um milagre. Pode ter certeza. Ele não vai precisar. Ele faz. Ele faz o milagre. Mas cabe a nós, necessariamente, usar a fé, fazer de certa forma a nossa parte, mas Deus não vai. Isso não quer dizer que vamos ser negligentes. Isso não está dando liberdade para a nossa negligência. Devemos agir, ter as atitudes corretas, mas confiar no poder do nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus estava na fundação da terra. Onde mais está o seu Deus? Onde mais estava o nosso Deus? Onde mais está o nosso Deus? O nosso Deus, irmãos, está no templo, está na igreja. Aqui, em Mateus capítulo 21, verso do 12 ao 16, eu não vou ler, só vou pincelar para os irmãos entender por que eu quero trazer que Deus está no templo. Estavam ali sacerdotes, levitas, judeus, vendendo, comprando, fazendo comércio na casa de Deus. E o que Jesus diz para eles? Vós tem transformado a casa do meu pai em covil de ladrões e salteadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração para sempre. Isso quer dizer o quê? Que Deus estava ali no templo, vendo a bagunça, e Cristo teve que tomar uma atitude drástica, que muitos não entenderam, viu, pastor? Que muitos não compreenderam. Jesus teve que, vamos dizer assim, aos olhos de muitos irmãos, entrar na carne, né? Entrou na carne, tomou uma atitude lá que eu não aceito, que eu não vou, entrou na carne. Na verdade, irmãos, o que é entrar na carne, aos teus olhos pode não ser entrar na carne aos olhos de Deus. Porque, como nós estamos meditando aqui, Deus não precisa nos mostrar tudo para nós falar: não, Senhor, agora que o Senhor me mostrou, agora está de parar. Senhor, agora vai, Senhor, agora o Senhor pode fazer. Porque o Senhor mostrou para mim, eu estou sabendo, então o Senhor fica à vontade, Senhor, para agir.
Nós somos estúpidos, irmãos. Nós somos ignorantes. Deus não precisa da nossa autorização. Ele faz, irmãos. Ele age. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E quando Ele quiser, Ele vai fazer. E não vai pedir autorização, não. Ele não precisa. Então Deus está no templo, irmãos. E lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2, o que a palavra diz? Guarda o teu pé. Olha lá, o presbítero Orlando está com o pé lá. Ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que falar. Por quê? Porque Deus está no céu e você está na terra. E as tuas palavras podem não ser palavras corretas, palavras que de fato vão expressar a grandeza de Deus. Então, quando o pregador diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ele está nos mostrando a importância de termos reverência na casa de Deus. A importância de termos temor. Quando estivermos tocando um instrumento, quando estivermos pregando a palavra de Deus, quando estivermos colocando a mão no gasofilácio, ou sentado numa cadeira, ou ir no banheiro, ou ligar uma luz, ou tomar uma água, tudo tem que ser feito com temor, sabendo que está na presença de Deus, está na casa de Deus. Nisso, está falando para o pastor ali em cima, a gente podia, no outro tempo, procurar fazer uma gestão para economizar mais, para não desperdiçar as coisas da casa de Deus. Tudo isso, irmãos, faz parte da reverência, faz parte do temor que nós expressamos na adoração. Os irmãos acham que a adoração é só ficar assim, Senhor, aleluia, glória a Deus. Não é não, irmãos. Não é não. Adoração é isso aqui que eu acabei de falar. Quando você vai no banheiro, você vai usar o papel higiênico, você usa o papel higiênico sabendo que está na presença de Deus. Um exemplo só, bem bom que eu estou dando aqui. Exatamente para quê? Para nós não fazermos o que nós estamos acostumados a fazer no banheiro da rodoviária, ou no banheiro do trabalho, ou até mesmo na nossa casa. Porque às vezes nós não temos tanta disciplina. Mas na casa de Deus, devemos guardar o nosso pé. E eu falo isso com muito temor, inclusive essa palavra do pregador é tremenda, né, irmãos? Ele nos ensina o princípio de reverência e respeito ao nosso Deus que está em todos os lugares. Ele está lá, hein? Quando você for lá, Ele está lá, hein? Quando você tocar um instrumento, Ele está aqui vendo, Ele está acompanhando aqui. Viu? Ele está acompanhando. Quando vai pregar, tem que ser um negócio de Deus, porque Deus está vendo ali como é que está o seu coração na pregação. Se você está falando de você, se você está manipulando o povo, né? Não é verdade? Os pregadores que têm oratória boa, são especialistas em manipular. Eles fazem, pastor, as pessoas creem em qualquer coisa. Não é verdade? Em qualquer coisa. Para que tem anjo voando, tem anjo descendo, tem tanta coisa, para você colocar a mão aqui, sai passando aqui, coloca a mão aqui que você vai ser abençoado, traz dinheiro, meia, calça, compra um travesseiro, tanta banalidade. Por quê? Manipulação. Infelizmente, aqueles que não examinam a palavra de Deus, acabam caindo nessas coisas. Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que entender, Deus está aqui. Deus está aqui. Onde mais Deus está? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Deus está no crente. Não sabeis vós? Ninguém falou para vocês? O Espírito de Deus habita dentro de vocês. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, o que é, irmãos? É santo, é sagrado. Aleluia. Então, irmãos, Deus está em nós. Deus não está no ímpio. É uma verdade que eu tenho que falar aqui. Porque aqui eu não vejo Paulo escrevendo para nenhum ímpio. Paulo escreve para a igreja. Mesmo que a igreja seja perturbada como era a igreja de Corinto, mas Paulo escreve para ela, irmão. E Paulo diz, vocês não sabem que vocês são casa de Deus? Então Deus não habita no ímpio. Deus só habita no ímpio a partir do momento que o ímpio reconhece Cristo como seu Senhor e Redentor. Do contrário, ele está debaixo do juízo de Deus. É uma realidade cruel, mas é uma realidade. Louvado seja Deus. Irmãos, onde Deus está mais? Eu vou correr aqui por causa do tempo. Irmãos, Deus está nos momentos de juízo. Quando acontece uma grande catástrofe, sabe, irmão? Muitas mortes, muitas guerras, muito sofrimento.
muita dor, e a gente não entende. Aí as pessoas falam assim, Deus não está nisso. Deus não está nisso daí. Eu digo para você que Deus está lá. Deus está lá. Deus está naquele lugar. E eu vou além. Vamos para a palavra de Deus? Não, se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Eu não vou ler. Levítico capítulo 10, versículo do 1 ao 3. O que fala? Fala sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que levaram fogo estranho diante do Senhor. E o que aconteceu? Deus aplaudiu eles, falou, vocês trouxeram incenso, hein? Olha, vocês são proativos, hein? Parabéns. Vocês são proativos, vou dar os parabéns para vocês. Na empresa tem que ser proativo. Mas diante do santo, ele tinha acabado de tirar o povo da terra do Egito. O povo estava tudo cheio de imundícia, costume errado, adorando outros deuses, se prostituindo, adultério, mãe com filho, filho com mãe, pai com filha, uma bagunça, irmãos. E Deus estava separando, organizando a casa. Aí vem Nadab e Abiú, achando que, não, eu sou santo, agora eu sou escolhido, sou sacerdote, sou ungido do Senhor, eu vou me aproximar diante do Senhor, vamos lá, Abiú, vamos lá, Nadab, vamos. Aí foram lá levar incenso. E a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara. Deus não tinha pedido para eles fazerem isso. Deus não pediu. Isso nos mostra um princípio glorioso na presença de Deus. Eles transgrediram, tá? Porque transgressão é ultrapassar o limite. Pecado é errar o alvo e transgressão é ultrapassar o limite. Eles transgrediram. E eles foram punidos na hora. A Bíblia fala que saiu fogo do Senhor. Não saiu fogo do céu. Não saiu fogo da água. Saiu fogo do Senhor e consumiu eles. Deus entrou em juízo com eles por eles fazerem uma coisa que Deus não pediu. Então Deus estava lá. Deus não mandou anjo. Deus estava lá. E ele executou o juízo naqueles dois, exatamente por causa da desobediência ou da iniciativa no momento errado. E serviu como exemplo, porque o próprio Moisés disse a Arão, Deus tem falado que ele vai se mostrar e vai se santificar naqueles que se aproximarem dele. Deus não pediu nada para os seus filhos. Eles tiveram a iniciativa e não temeram o Senhor. Isso cabe a nós, como norma, irmãos, sempre procurar saber se pode ou não fazer alguma coisa. Se pode ou não realizar alguma coisa. Não haja por impulso. Não haja porque seu coração está fervendo. Espera, como diz o Salmo 42. Espera. Às vezes não é a hora. E se você agir, você pode ser consumido. E a situação pode se agravar. Então Deus estava no juízo lá em Levítico, mas Deus também estava no juízo, sabe onde? Em Daniel capítulo 5, verso do 1 ao 6, na história de Belsazar, um dos filhos, netos de Nabucodonosor. Um homem que não expressou nenhum temor a Deus, um homem que não demonstrou nenhuma reverência a Deus. Ele estava banqueteando com as prostitutas, com as esposas prostitutas, uma bagunça só no seu palácio. E como se não bastasse estar lá festejando, né? Vamos curtir a vida, né? O que ele quis fazer? Ele se lembrou que seu pai havia entrado em Jerusalém e roubado os utensílios da casa de Deus, do templo de Salomão. E o que ele fez? Utensílios consagrados. E o que ele fez? Começou a tomar vinho nas taças. E como se não bastasse, pastor, além de tomar vinho na taça, começou a louvar os seus deuses. Senhor Jesus. Aqueles utensílios foram consagrados ao único e verdadeiro Deus. E ele estava usando aqueles utensílios, irmãos, para louvar deuses pagãos, deuses estranhos, deuses dos quais o próprio Deus disse ao povo de Israel: não vos curvareis, nem adorareis, porque eu sou o Senhor. E o que eles fizeram? Começaram a louvar os seus deuses. Aí a Bíblia fala que do nada começou uma mão, só uma mãozinha, sem corpo, sem nada, começou a escrever na parede. E as palavras que escrevi não é palavra de vitória, não é palavra de bênção, não, irmãos. Era palavra de juízo. De juízo. Por que palavra de juízo? Porque ele havia blasfemado contra o Senhor. Você pode perceber que ele não falou nada aqui? Ele não falou em blasfêmias contra Deus. Mas a atitude dele promoveu blasfêmia.
De sorte que nós não blasfemamos só quando falamos, blasfemamos nas ações também. Blasfemamos na forma de pensar, blasfemamos quando alimentamos um desejo no coração que esteja contrário à palavra de Deus. Então Deus entrou em juízo contra Belsazar. Deus não mandou anjo, Deus entrou em juízo. Foi Deus que estava lá. Deus estava lá, irmãos. E Deus condenou este homem. E depois ele chamou Daniel revelou qual era a finalidade do que estava escrito. Era a palavra de juízo, o reino dele havia acabado. E na mesma noite ele morreu. Por que será que ele morreu? Porque Deus estava lá. Ele morreu porque Deus estava lá. Deus estava lá. Aleluia. E onde mais Deus está, irmãos? Além desses lugares e situações que eu disse. Irmãos, Deus também está nos momentos de angústia. Deus está no caos. E Deus está nas guerras. O Salmo de número 46 diz bem um pouco sobre isso. O que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja bem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente, ele é bem presente no momento da dificuldade, da luta. E no decorrer do Salmo, o salmista fala sobre guerras, rumores de guerras, que ele levanta a sua voz, ele faz cessar a guerra. Isso mostra o domínio de Deus sobre tudo que ele criou, inclusive sobre as guerras, as mortes, as catástrofes, as provas que esse mundo passa, tudo que está acontecendo nesse mundo, todos esses temores que o mundo está passando, Deus está lá. Deus está lá. Ele está lá. E Ele está agindo. Além de Deus estar presente nos momentos de luta, de dificuldades que as nações enfrentam, Deus também está individualmente com cada um de nós. Na sua luta, na sua prova, na sua guerra, na sua dificuldade. Deus está presente. Ele está presente agora. Ele estará presente amanhã. Ele estava presente ontem. Não importa a sua guerra, a sua luta. Deus está presente lá todo momento. E quando nós entendemos isso, nós descansamos mais. Porque nós começamos a entender que não adianta espernear. Não adianta bater o pé e fazer manha. Quando tem que passar pela prova, irmão, você tem que passar. É doloroso, é sofrido, mas no final, se você perseverar até o fim, sabe o que te espera? A coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E essa é a maior de todas as promessas, né? Alguém quer dar uma maior aí do que a coroa da vida, irmãos? Meu Deus do céu, irmãos. Que é isso? Além, meus amados irmãos, tem mais dois pequenos tópicos bem breves. Onde mais Deus está? Deus está presente quando fazemos o bem e quando fazemos o mal. Onde que está isso? Mateus 25, do 33 ao 46, eu não vou ler também. Mateus 25, do 33 ao 46. Veja bem, Deus está lá quando você pisa na bola e quando você faz o bem. Então, quando você tiver a oportunidade ali, está no meio do caminho, preciso fazer o bem ou preciso fazer o mal. Veja bem o que você vai escolher, porque Deus está ali. Deus está vendo. Ele está presente, irmãos. E em Mateus 25, do 33 ao 46, fala exatamente isso. Jesus falando